O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A vida eterna. Amém. Aí, podemos assentar um instante para meditar a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, aqueles também que nos acompanham pela internet, a palavra de Deus nesse tempo comum tem para nós o anúncio do reino dos céus, ou seja, a nossa salvação, a nossa chegada junto a Deus, na morada de Deus. Assim, nesse mês de agosto, nós estamos celebrando a vocação de todo o povo de Deus que anseia por um chamado a alcançar o reino dos céus. Hoje, nós celebramos a vocação dos religiosos e das religiosas que doam suas vidas para que o reino de Deus possa acontecer no meio de nós e assim eles anunciam mundo afora a salvação para todos, que é também o nosso compromisso com Deus, anunciar o seu reino. Assim, quem recebe com humildade a palavra de Deus, quem recebe com humildade o projeto salvífico de Deus e o anuncia, recebe então a salvação para a vida eterna. Esta é, vamos dizer assim, as dicas da celebração de hoje para alcançarmos o reino dos céus, a humildade e a palavra de Deus. Acolher com humildade a palavra de Deus nos faz um dia alcançar o reino dos céus. Assim nós temos o Apocalipse do São João, primeira leitura para nós hoje, no livro do Apocalipse. Deus está ali revelando em Maria, o autor sagrado está recordando a história, Deus está revelando em Maria que Ele quer salvar a humanidade. Acontece que o projeto salvífico de Deus, ele é posterior ao projeto de criação.
Deus é um ser supremo, criador, que cria através de sua vida e criou o ser humano, a sua mais sublime obra, ou seja, a imagem e semelhança dele mesmo. Porém o ser humano errou, o ser humano pecou e o mal dominou o seu coração. O projeto de Deus, que era apenas de ser um Deus de criação, passou a ser um Deus de salvação. E assim, em todo o tempo e na história, Deus vai encontrando uma forma de salvar a humanidade, de salvar o homem, de salvar a mulher. E então, num dia glorioso e bendito, o autor do Apocalipse vai dizer: surgiu um grande sinal no céu, ou seja, numa inspiração divina, num grande querer de Deus, surgiu ali um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, ou seja, ele encontra num ser humano, numa mulher chamada Maria, ele encontra a possibilidade de salvação, encontra alguém que possa gerar o Filho de Deus. Por isso nós chamamos Maria Mãe de Deus, não é Mãe de Deus Pai, mas Mãe de Deus Filho, Mãe de Jesus Cristo. Dizer que ela surgiu no céu é porque ela é da vontade de Deus. Ela não vem do mundo, ela não vem das trevas, ela não vem do querer humano. Ela vem de uma inspiração divina. Surgiu um grande sinal no céu, o reino dos céus onde nós queremos alcançar. E esta mulher, ela vem envolto à luz, ela vem revestida de sol. Significa dizer que ela tem a luz de Deus com ela, que ela tem a presença de Deus em sua vida para trazer esta luz divina para a humanidade. Ela ainda traz uma coroa de 12 estrelas, simbolizando que ela é a Senhora da Aliança. O texto do Apocalipse vai dizer: abriu-se o céu e ele viu a Arca da Aliança. A coroa de 12 estrelas na cabeça de Maria simboliza que ela une as 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos, ou seja, a aliança com os povos antigos do Antigo Testamento, mas a aliança também feita em Jesus Cristo com os apóstolos para poder salvar o povo de Deus. Ou seja, Maria, ela vai então ser a arca da aliança para nós todos, aquela que conduz para o reino dos céus. Resultado, a mulher ainda traz a lua debaixo de seus pés, simbolizando que tudo foi feito abaixo do ser humano. Se o ser humano é a mais perfeita obra de Deus, tudo foi feito abaixo da vida humana. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então estão abaixo do ser humano a natureza, os animais, os astros, as estrelas, tudo que existe na água, tudo que existe no céu, está abaixo da vida humana. E é o simbolismo de Maria com a lua debaixo de seus pés, simbolizando também, é claro, que ela está no reino dos céus, que ela vem do alto, ela não vem da terra, ela não vem da vontade humana, ela vem do querer de Deus, que vai trazer Maria em sua pureza para gerar o Filho de Deus, que vai vir sem pecado. Jesus se faz semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Para nascer sem pecado, tinha que ser de alguém sem pecado. E assim Deus purifica a vida de Maria para que ela possa gerar seu Filho Jesus Cristo. Assim. Mas surge também um outro sinal no céu, um dragão cor de fogo, que com a sua cauda joga por terra 1/3 das estrelas do céu. Ali não está falando do demônio, é claro que o dragão é símbolo do mal, sim, mas o dragão ali é símbolo do Império Romano. O Império Romano era um império imperfeito, por isso o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres. As 10 cabeças simbolizam os 7 cabeças simbolizam os 7 imperadores do Império Romano, os 10 chifres simbolizam os filhos dos imperadores. Todos os filhos tiraram a vida dos pais para tomar o trono do Império Romano. É o império imperfeito, é o império do mal, é o império ali que vem para destruir. E este dragão, ele joga por terra 1/3 das estrelas do céu. É uma liturgia de Natal que nos recorda quando o imperador romano mandou matar todas as crianças abaixo de 6 anos na tentativa de matar o menino Jesus. E aí o que nós temos? 1/3 das crianças. A maioridade começa aos 18 anos. Se nós formos contar de 0 a 18 e dividirmos por 3, dá 6. Ou seja, 1/3 ali, as crianças abaixo de 6 anos. 3 vezes 6, 18. É isso. Então ele manda matar todas as crianças menores de 6 anos. As estrelas que caem por terra, que o dragão joga por terra, são as vidas das crianças que o imperador mandou tirar. É isso que está contando ali no livro do Apocalipse de São João. Um ser imperfeito, um império imperfeito, que destrói, que mata, mas nós temos que entender que ele é símbolo do mal, porque quem é contra a salvação que Cristo nos trouxe é também símbolo do mal.
O que a liturgia está contando para nós? Que Deus escolhe um ser humano, o faz perfeito para gerar a perfeição de seu Filho, para trazer para nós todos a salvação e vencer todo o mal. É isso que o livro do Apocalipse está querendo contar para nós. O livro do Apocalipse, algumas pessoas têm medo de ler, mas pode ler sem medo. É um livro de salvação, não é um livro de destruição. É um livro como todos os outros livros da Bíblia, quer nos falar da salvação de Deus. Um livro muito bonito, inclusive, para quem procura entendê-lo, para nos falar de uma forma metafórica o que é a salvação que vem de Deus. Por que o Apocalipse escreve assim? Porque eles estão sendo perseguidos. O Império Romano está perseguindo aqueles que escrevem a palavra de Deus. Eles não podem falar abertamente. O livro do Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 100, depois do nascimento de Cristo. Ou seja, os cristãos estão sendo perseguidos durante o tempo em que o Apocalipse foi escrito. Não sei se vocês têm acompanhado, na Nicarágua agora, os bispos também estão sendo perseguidos por dizerem a verdade. Ou seja, dizer a verdade incomoda. E é assim que nós alcançaremos o reino dos céus. Quem é da verdade alcança a salvação. Quem se esconde na mentira encontra a condenação. Assim. E Maria é uma pessoa da verdade, o autor do Apocalipse. O filho de Maria é o homem da verdade. E eles vêm para nos salvar. O dragão é que vem para destruir. O império é que vem para destruir. Quem é do mal é que vem para destruir. Busquemos sempre ser pessoas do bem. Resultado. Agora Paulo, na segunda leitura, ele quer falar deste filho que Maria gerou, como se fosse uma sequência. O autor do Apocalipse contou como Deus fez o seu projeto, e Paulo vai falar agora deste menino que Maria gerou. Ele vai morrer sim, morreu na cruz, mas ele ressuscita como o primeiro, para dizer que essa nossa vida humana tem jeito e que todos nós podemos então agora ganhar ou herdar a vida eterna. Ele o primeiro para nos abrir as portas do reino dos céus. Mas até chegar a nossa vez, nós teremos muitos desafios pela frente. Teremos que vencer a maldade, o preconceito, as injustiças, a intolerância. Teremos que vencer todo tipo de mal. Teremos que vencer o ódio, o rancor, a falta de amor. Teremos muitos obstáculos, mas quem permanecer firme na fé vai alcançar o reino dos céus, que é o tema do tempo comum. O último inimigo a ser vencido, Paulo revela para nós, será a morte. Por que a morte é o inimigo a ser vencido por último? Porque quando todos nós estivermos ressuscitados, numa vida que é eterna, a morte perde o sentido de existir. A morte pertence a este mundo terreno. A morte não alcança o reino dos céus. Os nossos pecados pertencem a este mundo terreno. Nossos pecados não podem alcançar o reino dos céus. Se nós não nos convertermos aqui, nós não entramos no reino dos céus, porque os pecados fazem parte deste mundo. Temos que pedir perdão e perdoar constantemente, para alcançar a ressurreição da qual Jesus foi primeiro, assentou-se ao lado de Deus nosso Pai e por lá abriu as portas para a eternidade, para aqueles que conseguem amar, pedir perdão, observar a palavra de Deus com humildade. É assim que Maria então é elevada à glória do céu na solenidade da Assunção. Dizer da solenidade da Assunção é dizer que Maria foi levada para o céu. De Jesus se diz ascensão. A ascensão de Jesus, logo após o período pascal, da ascensão de Jesus, ele sobe por suas próprias forças ao reino dos céus e se assenta ao lado de Deus Pai. Resultado, de Maria se diz que ela foi acolhida no reino dos céus e que ela foi levada pelos anjos, assim como nós também desejamos um dia alcançar este reino dos céus, não pelas nossas próprias forças, mas pelas forças de Deus, pela força de Cristo ressuscitado e pela força do Divino Espírito Santo. Assim, no Evangelho agora de São Lucas, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, recorda essa trajetória deste menino que foi revelado por Deus à vida de Maria. Após a revelação do anjo, qual é a necessidade que Maria tem? A necessidade de levar este menino para todos. Primeiramente, ela visita sua prima Isabel, casada com Zacarias. Os dois já eram de idade avançada e receberam uma promessa de Deus, que eles seriam pais. Isabel está grávida de João. João ali é João Batista. Nós o celebrávamos no dia 24 de junho, João Batista. Se Isabel é prima de Maria, Jesus também é primo de Jesus. Primo em segundo grau, é claro. Mas na Sagrada Escritura e no mundo judaico não se usa a palavra primo. Lá se considera primo
todos aqueles também que são irmãos, ou quem é irmão é também considerado primo, não se usa a palavra primo. Assim é que Tiago e João, os apóstolos, também são primos de Jesus, são filhos de Maria de Cleofas, assim, né? Resultado então para nós, nesta família que nós formamos com Cristo, está por lá Isabel e Zacarias, e ali eles estão com a graça de Deus por estarem gerando João Batista, e Maria recebe a graça maior de poder gerar Jesus Cristo. E ela vai até a casa de Isabel, atravessa a região montanhosa, e quando a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, Isabel exclamou: de onde me vem a honra, a graça de poder receber a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador? É assim que Maria vem também até nós, para nos trazer Jesus Cristo, o Filho Salvador de Deus, o Filho Salvador de Maria. E ali Isabel vai dizer: bem-aventurada aquela que acreditou, pois será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ali, o que Isabel exclama é o que todos nós também devemos exclamar. Dizer que Maria é bem-aventurada é reconhecer nela a presença de Deus, a alegria de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Quem ama a Virgem Maria, mãe de Jesus, como sua própria mãe, consegue exclamar, assim como exclamou Isabel: bem-aventurada aquela que acreditou, pois será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Assim, Isabel está revelando para nós que Maria é sim a grande mãe de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que ela é a escolhida por Deus, que ela é a esposa do Espírito Santo. E João Batista, naquele momento, no seio de Isabel, no ventre maternal de Isabel, estremeceu de alegria. Ou seja, Isabel fica cheia do Espírito Santo, João Batista percebe a presença de Jesus. É preciso que também nós, percebendo a graça e a presença de Deus em nossas vidas, nos alegremos. Não é motivo para tristeza, não é motivo para dor, não há motivo para ficarmos tristes eternamente, porque a alegria de Deus em nossas vidas é constante e presente também eternamente, porque agora nós temos a certeza de salvação. O projeto de Deus se cumpre na vida de Maria e se cumpre em Jesus Cristo, quando chega para nós o Salvador da humanidade. Com a ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que um dia também nós iremos herdar a vida eterna, a alegria eterna, a salvação eterna. Maria, então, ao meio do Evangelho, exclama o texto bíblico, conhecido por todos como Magnífica, que é também um canto do Antigo Testamento, também proferido algumas palavras pelo profeta Isaías, e Maria toma destas mesmas palavras para dizer: olha, o Senhor fez grandes coisas em meu favor. Ou seja, aquele que poderia fazer tudo por todos encontrou em Maria uma oportunidade. É preciso deixar que Deus também encontre em nós uma oportunidade de salvação para nós e para os outros. Deixe que Deus faça grandes coisas a seu favor e em favor de todos. E é o que Maria exclama no canto do Magnífica. Por fim, Maria fica por ali durante 3 meses com Isabel e depois retorna para a sua própria casa. Ou seja, Maria não ficou até o nascimento de São João Batista, mas ela acompanhou Isabel para poder dizer: olha, agora nós temos um grande projeto de vida, agora nós temos a quem anunciar, nós temos que falar deste menino Salvador. E esta é a grande função de Maria para nós no mundo de hoje. Ela nos revela Jesus Cristo para que nós possamos anunciá-lo. E anunciando Cristo, nós anunciamos o reino dos céus, assim como fazem os religiosos e as religiosas e todos aqueles que são chamados à sua vocação para pertencerem ao povo de Deus, na esperança de um dia poder encontrar o reino dos céus. Creio em Deus Pai,